O que tem que ficar claro para vocês é que a gente está aqui, a gente está usando, não é um site. Isso aqui não é um site. Tudo bem, a interface dele parece um site, mas vocês estão vendo ali, tem memória RAM, tem disco. Então, provavelmente com certeza, né, é um sistema operacional Linux. Então eu cliquei aqui no código, eu vou digitar alguns comandos aqui, que seriam os comandos que eu digitaria no terminal, por exemplo, aqui do meu computador. Então vamos supor, eu vou puxar aqui, ó, no meu computador, vamos supor que eu quisesse saber qual é a distribuição que eu estou usando. Não sei se vai aparecer bem aí, mas o comando é esse aqui, cat. Cat é um comando que ele mostra o conteúdo de algum arquivo, né? E aí ele fica dentro do /etc. Isso aqui não se preocupem com. Isso aqui são diretórios Linux. Não vem ao caso falar sobre isso agora. Talvez num curso sobre Linux a gente fale isso, mas isso aqui eu estou mostrando só para vocês verem que o que a gente vai usar na verdade é um computador de verdade. Então aqui esse terminal, ó, vocês podem ver que tem o meu nome, @pc. Esse terminal está dentro do meu computador. Não tem nada a ver com a interface ali. E tem um arquivo que chama issue. E se a gente der um enter aqui, ele fala, ó, eu estou usando o Debian, o Debian, né, GNU Linux e a versão dele, que é eu não sei pronunciar isso aqui, BoCI, não sei. Só de curiosidade, né, o Debian, todas as versões dele, ele vem com o nome de algum personagem do Toy Story. Né? Então esse é o meu computador, né? Vocês podem ver aqui, né? Gime, arroba, PC e tal. Tem uns comandos, a gente pode fazer IPA para ver qual é a minha IP. Tem o comando free "-m", que mostra quanto eu tenho de memória. Então no meu computador tem 8 GB total de memória. Tá usando quase 3 e tem um pouquinho aqui livre. Se eu quisesse ver o meu HD, o free então vê a memória, mas isso tem nada a ver com Python. O df menos H, eu acho. Disk free, né? DF significa disk free. Menos H é de human, né? Para o humano, legível para um humano, que em vez de ficar aparecendo esses números assim, ele aparece em giga. Então tem um HD, que é o /dev/sda5, tá montado aqui no barra. Tem outros, deveria ter um outro HD aqui. Tem aqui, ó, o DevSDB1, que é um outro HD. A gente vê o tamanho total dele. Então, o primeiro HD, que é um SSD, ele tem 100 GB só, na verdade tem 240, mas particionado, né, com dual boot. Tem esse outro HD que eu uso só para salvar as coisas, vídeos e tal. Ele tem 1 TB, né, quase 1 TB, 900 GB. Então, esse comando aqui ele mostra o HD. Tem o comando top, que eu não sei se vai funcionar lá, que é como se fosse aquela área do Windows que a gente vê os processos que estão rodando, e que a gente quer, se a gente quer finalizar algum processo e tal. Só que aqui é de forma por comando, né? Então, se eu quiser matar algum processo, eu aperto o K de kill, digito o número dele ali e mato o processo. Por que eu estou mostrando isso? Porque tudo isso que eu estou fazendo está dentro do meu computador, né? Então, a gente viu a minha memória, a gente viu o HD do meu computador, viu o IP, viu qual é a distribuição, dá pra gente ver a versão do kernel, né? Que é o comando name-a. A gente vê qual é a versão do kernel. Então, quero mostrar para vocês que tudo isso dá para fazer aqui também, ó. Se eu quiser ver a versão do Python aqui no meu computador, eu digito Python, né? Eu vou aproveitar o autocompletar aqui. Eu tenho Python 3.8, é a última versão do meu. Então, eu já sei que é 3.8, né? Então, aí se eu der Enter aqui, eu já estou na interface de programação Python. Já posso fazer o Hello World, né? Print. Isso aqui eu estou fazendo rápido agora. A gente vai aprender a fazer, né? Esse é o famoso Hello World. Ou a gente pode escrever em português também, né? Porque esse curso não é em inglês, né? Olá, mundo. Então esse aqui é o famoso Olá Mundo, que o pessoal fala que
Se você não fizer, vai dar problema, vai ter azar e tal. Então aqui a gente digitou um comando, né? Print é uma função do Linux que imprime alguma coisa, que essa coisa está dentro dos parênteses e das aspas aqui. Então ele fez isso, ele imprimiu. E a gente consegue fazer isso lá no Google Colab. Então eu vou esquecer essa parte aqui. Então espero que tenha ficado claro que o que a gente estava mexendo até agora aqui era dentro do meu computador, né? Como vocês podem ver aqui, né? Tá o meu nome aqui, o nome do meu usuário, as minhas pastas, né? Se a gente Ctrl D, se a gente procurar aqui no Linux, né? No Windows tem lá a pasta usuários, aqui tem algo parecido que a pasta home. Então se eu der um ls, ls significa list, né? Ou listar diretório, mas é ls, é list. É para listar alguma coisa, então a gente quer listar o diretório /home para ver quais são os usuários que tem lá, né? Então só tem o meu usuário aqui, como vocês estão vendo. E o que eu queria mostrar com isso é que a gente consegue fazer esses comandos aqui também, dentro do ambiente do Google Colab. É só colocar uma exclamação. Se a gente não colocar a exclamação e for digitando qualquer coisa aqui, ele vai interpretar como um código Python. Se a gente colocar a exclamação antes, a gente diz para ele que é um comando que a gente quer executar dentro da máquina. Por questões de segurança, alguns comandos ele não vai deixar executar, ele não vai deixar você deletar alguns arquivos. Então, mas assim, alguns comandos a gente consegue ver. Que nem aquele comando que eu fiz para ver qual era esse comando aqui, né? O name não, desculpa. O cat etc issues. Ele mostra que eu estou usando Debian GNU Linux, né? Vamos ver aqui no Colab qual que é a distribuição que ele está usando. Então, mesma coisa, cat /etc /issue. Aí aqui para a gente executar, a gente pode ir tanto no play aqui, clicar no play, e quando você passa o mouse ele já disse que tem uma tecla de atalho que é o que a gente mais usa, que é o Ctrl Enter. Então vou apertar Ctrl Enter aqui, vamos esperar, ó, ele deu diferente do meu. Ali ele já está usando o Ubuntu 18.4, o meu era o Debian, e aqui o Ubuntu. Então para que fique bem claro, são computadores totalmente diferentes, né? Outras coisas que a gente viu foi a memória free-m. Não sei se ele vai mostrar, por questões de segurança ele não. Eu acredito que seja porque. Desculpa, vou tocar aqui. Então vamos testar o free-m para ver a memória, quanto ele tem de memória. Aqui a gente já sabe, a gente já olhou que tem 12 GB aqui. E aqui a gente vem e confirma, fala, mas está 13. 13, 12 é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Né? Então a gente pode acrescentar outras linhas de código aqui, ó, clicando no mais. Ou a gente pode vir aqui embaixo, eu estou nessa linha, né? Se eu vier aqui para baixo, ó, eu posso inserir uma linha de código. E aí eu digito um código em Python ou um comando dentro do sistema operacional. No caso aqui, ó, exclamação, então que fique claro, estou executando um comando dentro do servidor lá da Google, não tem nada a ver com o Python isso aqui. Tá? Vamos ver o HD. A gente sabe, a gente vê aqui, né, que ele tem 107 GB de capacidade de armazenamento e está usando 30. Então vamos ver se isso confirma aqui. DF, que significa disk free, né? Menos H. Então a gente vê aqui que ele tem esse dev SDA1, que é um HD, né? Esse HD tem 114 GB, então bate com o que a gente viu aqui, né? Quer dizer, não bate tanto, mas faz parte, né? Ele pode estar arredondando ou não, ou ele pode estar particionado também, né? Essa partição está com 114 GB, essa outra partição tem 108 GB. Essa partição de 108 GB bate mais com a que a gente está usando. Porque aqui meio que tudo é temporário, por isso que tem que, assim, se você quiser salvar o seu código, use e faz o upload pro upload, né? Salva ele no GitHub, ou faz o download para o seu computador, ou você salva no Drive, monta o Drive e salva no seu Drive. Porque tudo que você fizer aqui, quando a sessão for fechada,
e ela expira depois de um tempo, porque a gente está usando a versão grátis. Isso aqui tem a versão paga. Existe a versão paga dessa ferramenta porque ela é uma ferramenta muito poderosa. Então, vários profissionais de data science, de machine learning, eles pagam para usar isso aqui, e para a gente tá ótima a versão gratuita. Né? Vamos ver mais alguns comandos que a gente digitou lá. Eu posso inserir então aqui, ó, logo abaixo, uma linha só de texto, e é texto puro daí. Então eu vou colocar essa hashtag aqui para dizer que é um título. Isso aqui é uma linguagem que chama Markdown, mas é uma linguagem de texto normal, né? Vamos colocar aqui disco, sei lá. Aí Ctrl Enter, não, Shift Enter. Então aqui ele criou um texto, como se fosse um capítulo. Se você estivesse fazendo, que nem aqui a gente quer ver o disco, aqui eu vou eu vou empurrar essa célula aqui para baixo, ó, venho na setinha, empurra lá para baixo. Vou colocar um outro título aqui. Memória RAM. Shift Enter, então agora a gente sabe que memória RAM e o disco são esses aqui. Vamos excluir esses que estão atrapalhando. E o legal disso aqui é que funciona mesmo como se fosse um organizador, porque você pode clicar aqui do lado, ó, e ocultar. E não fica aparecendo. Caso você esteja programando, não fica aparecendo o tempo todo. Porque vamos supor que você tivesse várias linhas aqui, né? Você quis ver a memória. Vamos mudar aqui para configurações. Configurações deste computador, né? Então a gente exclui essa aqui, ó. Esse disco a gente exclui. E agora essa célula aqui, ela passa a fazer parte das configurações desse computador. Então se eu colocar aqui para minimizar, ele diz tem 2 células aqui dentro, né? Vamos colocar mais coisas. A gente queria ver, vamos ver a versão do Python qual que é, né? Python, esse é o comando para rodar igual que eu fiz aqui, ó. Quando eu quis ver o meu Python, né, do meu computador, eu digitei Python 3, que no meu é 3.8. Quando eu digitei isso aqui, ele já entrou no modo de operação do Python. Quando fica essas 3 setinhas assim, significa que você não está no terminal mais. Você está no ambiente de desenvolvimento Python daí. Então, vamos ver aqui qual é a versão do Python. Para ver a versão é menos version. Aí, Ctrl Enter. A gente vê, ó, o Python aqui ele está usando a 3.6.9, que é igualzinha que a gente está usando no livro. Aqui a do meu computador está um pouco mais atualizado porque eu uso uma distribuição Linux que ela é chamada de versão de teste, né? Então tudo que é testado antes de colocar numa distribuição que vai rodar em servidores e vai ser a versão oficial, eles rodam numa distribuição de teste antes. Então é como se eu fosse uma cobaia testando o sistema, né? E aqui não, aqui é diferente. Aqui dentro do Colab é diferente. A gente pode ver a versão do kernel. Então vamos lá. Uname -a. E aqui ele dá a versão do kernel 4.19. A minha eu não lembro qual era. A minha é a 5.8. Então, deixa eu ver se eu... eu estou tentando aqui mostrar para vocês de onde vêm os pacotes da minha distribuição Linux, né? Quando eu tento instalar alguma coisa, baixar algum programa, tal, é diferente do Windows. No Windows você entra no site, faz o download. Aqui não, aqui você é por código, por linha de comando. Então, se eu quisesse instalar alguma coisa no meu computador, eu digitaria sudo. Esse sudo é um comando para te dar como se fosse permissões de administrador, fazendo
uma analogia ao Windows, né? Aí apt, que é o nome do programa que baixa os programas. Install, que quer dizer que eu quero instalar alguma coisa. E aí, sei lá, o nome do programa. Tem um programinha que chama Neofet, estava procurando aqui, que ele serve para mostrar algumas configurações do sistema. Eu não sei se vai dar para fazer isso lá no Colab, provavelmente não. Vamos ver se existe aqui, né? Neofet. Tá, ele tá instalando. Então é assim que se instala um programa no Linux, né? E por que eu estou mostrando isso? Eu queria mostrar para vocês que quando eu instalo alguma coisa no meu computador, ele puxa isso do site oficial do Debian, né, que é a distribuição que eu uso, mas ele baixa todos os pacotes da versão de teste, ó, tá vendo? Eu especifico aqui na frente que eu quero tudo que seja da versão de teste, não da versão estável. Aqui na parte de segurança está comentado, mas aí eu usava a versão estável, né? E aqui versões de teste. Então esse Neofet é um programinha legal, que ele mostra algumas configurações do computador. Então ele mostra até o CPU que eu estou usando, a fonte, terminal, quanto tempo o computador está ligado. Então eu fiz isso só para mostrar para vocês como que instala um programa. Provavelmente não vai dar para fazer isso aqui no Colab, mas a gente pode tentar, né? apt install Neofet. Vou escrever Neofet. Eu acho que não vai funcionar, mas é pior que está instalando. Eu nunca tinha tentado fazer isso aqui não. Aqui a gente consegue fazer download também de arquivos. Se você pega o endereço de um dataset que está em qualquer lugar, você pode usar o comando Linux, né, que é o wget, e fazer o download dele para cá, e daqui já salvar no seu drive, né? Então vamos ver se o Neofet funciona. Aqui eu quero adicionar mais uma linha de código, então clico aqui. Lembrando, né, mais uma vez a gente vai digitar um comando, então não é Python, é comando Linux shell e Neofet. Vamos ver se ele retorna alguma coisa. Olha aí que legal, ele retornou o símbolo do Ubuntu, né? Então vamos comparar aqui com o meu. O meu, esse símbolo, ele é feito todo em letras, em caracteres, né? Então aqui no canto, o meu tá no canto esquerdo, aqui tá em cima, né? Esse é o símbolo do Ubuntu, para quem não conhece. Esse aqui é o símbolo do Debian, né? E aí ele dá as configurações e tal. E tem um comando legal pra gente, que eu acho que é o não mais importante, mas é bastante curioso. A gente vê a placa de vídeo. O comando é NVIDIA SMI. Esse comando ele serve para mostrar qual é a placa de vídeo que a gente está usando, né? Então aqui no meu caso eu estou usando uma GeForce. Aqui na minha casa, né, é uma GeForce 1050. No laboratório que eu trabalho eu uso uma 1080. Mas mesmo assim é uma plaquinha boa ainda. Vamos ver aqui no Ubuntu, só para vocês terem uma ideia de qual é a placa que usa aqui. Eu da última vez que eu verifiquei, era uma placa muito poderosa em relação ao processamento. NVIDIA SMI. Então vamos ver se agora está, ó, tá vendo ali, conectado ao GPU. Então agora está dizendo que a gente está usando uma GPU, que é uma placa gráfica, né? Então vamos ver se funciona esse mesmo comando que eu usei no meu aqui para ver a minha placa de vídeo. Vamos ver se funciona aqui dentro do... Por enquanto a maioria dos comandos está funcionando, né? Mas como é por questão de segurança, né? Não é um computador nosso, não é pago, totalmente gratuito. Então provavelmente muito comando vai ficar bloqueado aqui, né? Então ó, rodou
o NVIDIA SMI, ele diz que a gente está usando uma placa Tesla T4 e que ela tem 15.000 megas, né, 15 gigas. Mas por que eu fiz tudo isso aqui? Né? Primeiro para mostrar para vocês que a gente está usando um computador de verdade. A gente pode listar aqui qual é o processador que a gente está usando. LS CPU. Ele vai mostrar qual é o processador. Então é um Intel Xeon. É esse processador aqui, ó, Intel Xeon. Então, não sei quantos núcleos ele tem. CPUs tem 2 só, então. Mas isso deve ser porque está compartilhado. Então aqui a gente está basicamente pedindo informações para o servidor, que é o servidor que a gente está usando, é o servidor que a gente vai programar. Então por isso que eu falei, por enquanto no começo a gente não precisa instalar nada. A gente não precisa instalar nenhum programa. A gente pode usar só o Google Colab para fazer essa parte básica nossa e vai dar tudo certo. E o mais legal é que a gente pode só clicar aqui, ó, e sumiu tudo aquilo lá. A gente pode continuar programando e vai... isso aqui não vai atrapalhar, não vai ter que ficar correndo, subindo e descendo as células. A gente vem aqui, ó, coloco mais uma linha de código, coloco ela, vamos colocar ela fora daquele título, né? Então a gente tem que criar um outro título qualquer aqui. Vamos chamar de code. Vamos chamar de Python, né? Que é o que a gente vai começar a aprender. E aí agora a linha código está aqui. E ele tem um sumário aqui, ó. Então eu posso clicar aqui. Eu clico no Python, ele vem aqui para o Python. Eu clico naquele outro título, né? Minimizo ele. E aqui a gente pode trabalhar só com código Python. Então vamos... Chega de enrolação. Não é bem enrolação, queria mostrar o que é, quão poderoso é esse ambiente que a gente está usando.